Você quer assistir esse vídeo? Eu acredito que não. Gente, antes de começar o vídeo, eu quero dizer que esse vídeo vai ser dividido em duas partes. E meu aplicativo, vou mostrar pra vocês aqui. Eu apaguei meu aplicativo. Ó, não tem mais aplicativo. Eu apaguei meu aplicativo porque tava dando problema. Então eu decidi encerrar a série do Drake Josh Espetacular Homem-Aranha por aqui. Eu tentei procurar aqui no YouTube, mas não tava achando. Então vamos começar a continuar, só que assistindo no YouTube. Vamos assistir o canal Você Sabia do Experimento Simpson. Vai ser dividido em duas partes. Então vamos começar a primeira parte em 3, 1, go. Os Simpsons com certeza é um dos desenhos mais famosos, amados e assistidos de todo o mundo. Seja por causa das suas histórias bizarras, das famosas previsões ou até mesmo dos personagens da série. Isso porque vocês já devem ter percebido que os personagens são todos estranhos, meio deformados, amarelos, com os olhos esbugalhados, e que no desenho isso acaba sendo muito engraçado. Porém, na vida real, isso poderia ser algo bem assustador. Já imaginou ver alguém na rua parecido com os Simpsons? Tô falando alguém real, de verdade. Pois é, galera, estamos falando isso porque alguns anos atrás apareceu na internet uma história bizarra. A história de um suposto experimento feito para criar pessoas iguais aos personagens dos Simpsons. Então, no vídeo de hoje, nós vamos mostrar pra vocês o Experimento Simpsons. Mas antes de conhecer essa história bizarra, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Deixa o joinha aí logo no começo do vídeo pra dar sorte, demorou? Eu vou contar até 3 e você vai ter esse tempo pra deixar o seu like, demorou? 1, 2, 3. Já deixou? Agora beleza? Bora pro vídeo, puxa a vinheta. Experimento Simpsons. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Homer Marques. Opa, galera, eu sou o Daniel Amarelo Molo. E os Simpsons é uma das maiores séries animadas de todos os tempos. E em 1999 foi aclamado como o melhor programa de televisão do século XX, segundo a revista Time. Mas além do desenho ser amado no mundo inteiro, ele também é famoso por um outro motivo. Suas grandes polêmicas em seus episódios. Isso porque, supostamente, o desenho era pra ser pra crianças. Mas por conta das suas piadas pesadas e do seu humor sem limites, o desenho atrai mais atenção de jovens e adultos. O desenho tem alguns episódios banidos e também algumas histórias que você nem imaginava. Como, por exemplo, a história do Experimento Simpsons, que foi um experimento que deu tanto errado que acabou tendo que ser interrompido, deixando várias pessoas deformadas e com aparência bizarra para o resto de suas vidas. Alguns dizem que eles nem são mais humanos, e sim criaturas macabras que você não deve olhar de jeito nenhum para eles, senão você nunca mais vai ser o mesmo. Então chega de enrolação e vamos conhecer esse experimento macabro. Bom galera, tudo começou há muito tempo atrás. A história foi contada na internet por um homem, que disse que quando as pessoas lessem, com certeza não iriam acreditar. Ele disse que sabia que o que estava prestes a dizer iria parecer um absurdo, e também apenas fantasias da sua cabeça. Porém, já estava na hora dele abrir o jogo e contar a verdade para o mundo. O homem começa contando a história, dizendo que quando era pequeno, ele não podia assistir alguns programas de TV porque os pais não deixavam, e os Simpsons eram um deles. Os pais do homem diziam que o desenho não era adequado para crianças, por ser meio perturbador, tanto na aparência dos personagens quanto nas piadas. E a criança ficava muito triste com isso, porque na época o desenho era uma febre. Todos seus amigos assistiam, comentavam na aula, e como ele não assistia, acabava ficando de fora. Ele continuou contando que na época existiam alguns boatos dos seus amigos na escola de que a Fox estaria produzindo um filme dos Simpsons, um filme de verdade, com pessoas reais. Não seria um simples desenho, seria um live action, com pessoas de verdade interpretando aquela família estranha. E ele conta que na época essa informação, esse boato, acabou deixando as pessoas meio confusas, meio surpresas, porque como a Fox iria fazer pessoas normais ficarem parecidas com os personagens dos Simpsons, já que eles são amarelos e deformados. Eles não iam ficar legais, né? E junto com essa dúvida acabou surgindo mais um boato bem estranho, e um tanto quanto obscuro. Um boato que dizia que a produtora que iria fazer o filme live action dos Simpsons estaria fazendo algum experimento com humanos e também com alguns animais para deixar eles parecidos com os personagens dos Simpsons. Como assim? Que viagem é essa? O menino disse que o boato na época era muito forte. Todo mundo só sabia falar disso, dos Simpsons mutantes, da vida real. E o rapaz continuou contando, dizendo que essas pessoas seriam modificadas em laboratórios para assim se parecerem com os personagens, deixando o filme mais
mais realista. O homem conta que para ele esse boato era apenas uma besteira. Parece mais um boato mesmo, né? Uma história, uma lenda. Mas muita gente estava acreditando e essa teoria estava crescendo cada vez mais. E por coincidência ou não, nessa mesma época, estavam acontecendo vários desaparecimentos nos Estados Unidos de crianças, adultos e também alguns animais. Então podemos dizer que naquele período começou a nascer uma lenda urbana, onde os pais começaram a usar esses boatos para assustar os próprios filhos, fazendo com que eles se comportassem melhor. Isso porque naquela época, se qualquer criança saísse de casa sem permissão, se desviasse do caminho da escola ou sei lá, desobedecesse o pai fazendo outra coisa, alguém poderia raptar a criança levando ela para o experimento Simpsons. E aí, ela sumiria para sempre. É o homem do saco dos Simpsons. Ó, se comporte que senão você vai virar um Simpson, viu? Tudo deformado e amarelo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Esses boatos cresceram tanto que um dia a Fox simplesmente disse que a produção do filme dos Simpsons não iria acontecer. Não se sabe ao certo por que isso aconteceu, nem se a Fox iria fazer um live action dos Simpsons ou não. Mas segundo os boatos, ela teria cancelado depois que todo mundo estava sabendo do experimento. Então, segundo a história, né, com medo dos boatos serem descobertos, o filme foi cancelado. Isso tudo baseado na história de um homem que viveu durante aquele período naquela época. O homem então continuou contando a sua história e disse que alguns meses depois, o pai dele conseguiu um trabalho em Montana. Então eles tiveram que se mudar para esse novo estado. E é agora, galera, que a história começa a ficar bizarra de fato. Porque, coincidência ou não, Montana era exatamente o lugar onde, segundo os boatos, o filme live action dos Simpsons seria produzido. Então o cara estaria indo em direção aos experimentos. Mas tudo poderia ser apenas histórias e ele decidiu ter uma vida normal sem se preocupar com isso. Então, pouco tempo depois de ter se mudado para a nova casa, aos poucos ele foi fazendo amigos e conhecendo várias pessoas. E uma das pessoas mais próximas que ele ficou foi de sua vizinha chamada Holly. Todo dia eles iam andando juntos para a escola e sempre voltavam juntos da escola, como se fossem melhores amigos. Só que no caminho de ir e voltar da escola, eles sempre passavam na frente de um lugar estranho e abandonado, que parecia ser um tipo de prisão. O lugar era enorme, cinza, tinha grades nas janelas e aquele lugar chamava bastante atenção deles. Até que um certo dia, Holly contou para ele sobre um boato a respeito daquele prédio abandonado. E o boato dizia que naquele prédio foi realizado um experimento com pessoas. E no caso, galera, quando ela contou mais, ele descobriu que era feito ali o experimento Simpsons. O homem conta que na hora ele começou a rir. Meio que, tipo, duvidando. Ah, não acredito, velho. Já escutava essa história lá na minha cidade, vinham pra cá e você vai falar que é aqui nesse prédio que acontece o experimento? Ele achava que tudo aquilo era uma mentira, não conseguia acreditar naquilo. E também não sabia como, até hoje, a galera continuava falando sobre esse boato. Como que o povo continuava acreditando nisso? Porém, Holly não estava achando aquilo nada engraçado, pois ela contou pro menino que ela tinha um irmão mais novo, que foi justamente uma das crianças que tinha desaparecido meses atrás. Ou seja, galera, a coisa era séria. E ela continuou contando que depois que seu irmão desapareceu, seus pais, junto com os pais de outras crianças que sumiram, se reuniram para procurar por toda a cidade, inclusive ali dentro daquele prédio misterioso, para assim saber o que acontecia lá dentro. Mas ela diz que quando chegaram lá, o prédio estava vazio e abandonado, apenas com alguns restos de cenário, mas não tinha mais ninguém lá dentro. É claro, galera, que a produtora e os próprios Simpsons negaram qualquer envolvimento com tudo isso ou com qualquer coisa dessa história. Eles até disseram que são apenas histórias fantasiosas. Que no caso os pais estavam criando um motivo, né, inventando uma lenda urbana, apenas tentando encontrar alguma resposta para o desaparecimento de seus filhos. Muito tempo se passou e aos poucos as pessoas foram esquecendo tudo isso. E pararam então de falar sobre esse experimento Simpsons. Passaram-se muitos anos e o homem acabou se mudando de Montana. Ele acabou se casando, teve um filho e perdeu totalmente o contato com sua amiga, Holly. Mas depois disso tudo aconteceu uma coisa que fez ele querer contar essa história na internet. Mesmo depois dele ter se mudado, ter casado, ter tido um filho, parece que ele ainda estava sendo assombrado por aquela história. Pois galera, seu filho desapareceu misteriosamente. Então mesmo depois de muitos anos, resolveu voltar a Montana, porque ele sentia que lá ele iria encontrar todas as respostas do que estava acontecendo em sua vida, pois não fazia sentido seu filho ter desaparecido logo agora, depois de anos e anos de tudo aquilo. Ele então decidiu voltar para Montana, para aquela antiga cidade, e quando chegou lá ficou assustado, pois percebeu que na cidade haviam muitos cartazes de pessoas desaparecidas. E aparentemente, mesmo o assunto do experimento ter sido esquecido, as pessoas ainda continuavam desaparecendo.
Ele não tinha nenhuma dica do paradeiro do seu filho, mas havia uma coisa que incomodava ele nas suas lembranças. E foi uma coisa dita pelo seu filho dias antes de desaparecer. Ele não sabia porquê, mas contou para o pai que estava sonhando com pessoas deformadas, de cor amarela e com um olhar grande e perturbador. E segundo o sonho do filho, parecia que essas pessoas viviam em um grande galpão abandonado e ficavam chamando a criança pedindo a sua ajuda. E foi exatamente por isso, galera, que o homem voltou para Montana. Pois pensa bem, o filho dele teve sonhos estranhos, contando sobre um lugar, um galpão, sobre pessoas deformadas e tudo mais. E aí depois o filho simplesmente desaparece. O que você iria pensar? Que tem alguma coisa a ver com aquele galpão da cidade antiga onde ele morava, onde também existiam os boatos sobre o experimento dos Simpsons. Então o homem que queria encontrar seu filho, junto com sua amiga Holly, que também queria encontrar seu irmão, já sabiam o que tinham que fazer. Entrar no misterioso prédio abandonado para acabar de vez com aquela dúvida do que havia lá dentro. No dia seguinte, galera, eles acordaram cedo e foram em direção a esse prédio. E coincidência ou não, eles viram um grande grupo de pessoas também andando na direção desse prédio. Chegando lá então, eles decidiram entrar pelos fundos, já que aquele outro grande grupo estava indo em direção à porta principal do prédio. Tipo, hoje é dia de invadir esse prédio, né? Tipo, a grande manifestação, sei lá, né? Quando entraram no prédio, eles viram que realmente não tinha ninguém lá dentro. Só alguns objetos abandonados, que pareciam ser figurino e cenário de filme. E realmente, galera, algum filme ou alguma grande produção foi feita ali dentro. Ou pelo menos eles tentaram fazer, né? Porque eles encontraram uma sala cheia de figurinos e também algumas maquiagens. Logo em seguida, ele ouviu uma risada perturbadora, que parecia ser de uma criança. E aos poucos a risada foi aumentando, como se a criança estivesse chegando cada vez mais perto. Ele também então foi andando, entrando pelos corredores, até que de repente deu de cara com uma criatura assustadora. Ele conta que a criatura tinha o tamanho de uma criança, mas não parecia ser uma criança. Em cima da cabeça, no lugar dos cabelos, a criatura tinha algumas pontas estranhas. E por incrível que pareça, a pele dessa criatura era de cor amarela. E a criatura ainda estava com o rosto todo deformado, com algumas feridas, como se alguém tivesse tentado tatuar a cara dela usando uma tinta amarela. Ele achou que aquela criatura poderia ser o filho dele. E ao se aproximar, então, a criatura saiu correndo, dando várias risadas perturbadoras. Ele então continuou andando e chegou em um porão. O porão, galera, parecia ser algum cenário utilizado para fazer alguma cena de algum filme. E ao entrar no porão, ele encontrou algumas folhas jogadas no chão. E nas folhas, sabe o que estava escrito? Os Simpsons, o filme. E para piorar, foi aí que ele escutou a voz de uma mulher, dizendo o seguinte: "Você também resolveu vir?" Sete além, filho. Simpsons de Sete além, velho. Ao virar pro lado assim, né, meio que com medo, ele deu de cara com uma mulher também amarela, que estava deformada e tinha um cabelo enorme. Oxi, era a Marge, velho? Era a Marge. Marge Simpsons. Nisso, a mulher saiu correndo em direção a ele. E a última coisa que ele lembra são dos seus olhos esbugalhados. E vidrados, olhando bem pra ele. Você tá com medo? Quem encontrou o homem caído no chão, galera, foi Holly, sua antiga amiga. E segundo ela, não havia ninguém lá dentro a não ser ele. Porém, galera, aquele homem nunca mais foi o mesmo. Já não era normal desde novinho, né? Porque queria assistir os Simpsons, os pais não deixavam. Aí ele ficava com vontade, os amigos ficavam falando, experimenta os Simpsons. Aí já morar lá tô perto. perturbado. Aí fomos morar lá perto, não aconteceu nada. Esqueceu da história dos Simpsons, né? Falou, deixa pra lá esse negócio. Aí casa, tem um filho. E o que acontece? O filho some. Aí tem que voltar pra lá, pra depois ele também entrar num limbo. E encontrar uma criança deformada, deve ser o Bart, Isso. que era o filho dele, e a Marge. A Marge que queria... Homer! E com tudo isso, o homem ficou maluco. Eu não sei se ele já era maluco antes, né? Ou se, sei lá, né? Alguma coisa aconteceu e bugou a cabeça dele. O homem continua contando, galera, que até hoje ele tem pesadelos com as criaturas que ele viu lá dentro. E nos pesadelos, as criaturas ficam chamando e pedindo ajuda para ele. Na maioria das vezes, não é apenas uma pessoa ou duas. É como se fosse uma família que está ali precisando de ajuda. Uma família presa dentro dos seus pesadelos. E foi por conta disso que o homem decidiu contar essa história na internet. E também, galera, ele manteve seu anonimato, pois ele sabia que ninguém iria acreditar na história dele. E depois iria julgar ele como um maluco, um lunático. Mas segundo o homem, ele não aguentava mais viver com tudo aquilo na cabeça. Precisava contar para alguém. E contou para a internet. Que no caso, galera, alguns anos atrás, existia um experimento macabro que modificavam as pessoas, deixando elas parecidas com os Simpsons.
História perturbadora, né, velho? Sem pé nem cabeça. Por mais que os Simpsons tenham envolvimento com algumas coisas bizarras, E também várias teorias da conspiração na verdade toda essa história do filme, de live action, da deformação... e do experimento em si, na verdade, é uma grande creepypasta, galera. Pois como já falamos, esse homem quis contar esse relato pela primeira vez na internet e foi postado em algum fórum. E creepypasta, pra quem não sabe, galera, são histórias que surgem na internet sem nenhuma prova e depois acabam viralizando muito rápido, fazendo muitas pessoas acreditarem naquela história. Então por isso nunca saberemos se essa história é verdadeira. Tá mais mesmo para uma creepypasta, apenas uma lenda da internet. Tanto é, galera, que se você É só uma lenda da internet. Já tava no final. Então vai ser dividido só em uma parte. Então esse foi o vídeo. Valeu, até o próximo.